será salvo. Vamos todos repetir. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O tema da reflexão desta noite, e é importante que nós pensemos bem, não apenas aqueles que já aceitaram, mas aqueles que aceitarem Jesus devem também pensar neste tema. O tema é o seguinte: a perda consciente da salvação. E aí alguém poderia indagar, perguntar: há possibilidade de alguém perder a salvação? Nesse texto que nós acabamos de ler, Mateus 24:13, apresenta a condição para não perder a salvação. E qual é a condição? Mas quem perseverar até o fim. Fim de quê? Ou da vida da própria pessoa, ou da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem perseverar. E o que significa perseverar? Significa permanecer. Jesus está dizendo que aquele que não permanecer, aceitar e não permanecer, ele perderá conscientemente a salvação, porque ele aceitou, mas não permaneceu. E aí então ele sabe que não será salvo. E aí não é o pastor Gilmar que está dizendo, é o próprio Jesus que diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se não perseverar, não será salvo. Mas aí agora nós vamos falar a respeito da doutrina da salvação. O que é a salvação? Vamos ver em João, capítulo 1, versículos 29 e 30. Apresenta a missão de Jesus. João, capítulo 1, versículos 29 e 30. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Duas coisas que João Batista diz aqui a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo aqui significa quem? Cada um de nós. Mundo aqui não significam as plantas. Plantas não pecam. Mundo aqui não significa estrelas. Estrelas não pecam. Mundo aqui não significa os mares. Os mares não pecam. Então, mundo aqui significa cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não tiro o pecado de ninguém. A irmã não tira pecado de ninguém. O irmão não tira pecado de ninguém. O único que tira pecado do mundo é Jesus Cristo. É o único. E aqui diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora nós vamos ver salvação de quê? De que na realidade nós somos salvos. Nós estamos em um culto evangelístico. Nós estamos pregando o evangelho.
nós estamos falando de salvação. Mas salvação, o que é que significa? Salvos de quê? E Jesus respondeu, em João capítulo 8, versículo 34 e versículo 36. O que é que Jesus diz? Em João capítulo 8, versículos 34 e o versículo 36. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não exerce mais domínio sobre a nossa vida. Alguém que fazia determinada coisa e era pecado, e agora Jesus o libertou, Jesus a libertou, então ela verdadeiramente está livre. Então, salvação significa ser livre do poder do pecado. E o único que faz esta libertação, proporciona esta libertação, é Jesus Cristo. Mas veja o detalhe: salvação do poder do pecado tem a ver com a nossa vida ainda aqui na terra. Mas agora nós vamos ver a salvação de algo mais contundente, que aí tem a ver com a eternidade. E aí nós vamos para João, capítulo 3, versículo 36. Vejamos o que é que diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em relação à eternidade, de que nós somos salvos? Da punição do inferno. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, há condição de aceitarmos Jesus e de sermos salvos do poder do pecado e da punição do inferno. Mas se alguém partir para a eternidade sem aceitar Jesus, não haverá mais nenhuma condição. O que é que diz aqui? João 3,36. Quem crê no Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora, nós vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, que é exatamente a ilustração de alguém que conscientemente perdeu a salvação. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Veja o que é que o apóstolo Pedro diz. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se
do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Portanto, isto é a perda consciente da salvação. E veja o que é que o texto diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma pessoa que conheceu plenamente Jesus Cristo. E aí alguém conhece plenamente Jesus Cristo e se desvia. Então estará indo conscientemente para o inferno. Por que conscientemente? Porque conheceu plenamente Jesus, mas rejeitou Jesus, se desviou de Jesus. E aqueles que se desviarem de Jesus, eles estarão indo conscientemente para o inferno. Perderão conscientemente a salvação. E esse texto está plenamente de acordo com o que diz Mateus 24:13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqueles que se desviarem perderão a salvação. E um detalhe aqui, ele diz que esse último estado é pior do que o primeiro. Por quê? Uma pessoa incrédula, alguém pode pregar o evangelho para aquela pessoa e ela aceita Jesus Cristo. Mas uma pessoa que já aceitou, já tem 10, 15, 20, 30 anos dentro do evangelho, leitor da Bíblia, frequentador de igreja, participante dos cultos, de repente dá as costas para Jesus. Não pense que vai ser salvo, não. Quem se desviar de Jesus vai para o inferno. E é a palavra de Deus. E um detalhe: Deus não está dando uma opinião, não. Ele está revelando a sua palavra. Nós damos opiniões. Deus não dá opinião para a humanidade, não. Ou aceita ou rejeita. Quem rejeitar vai para o inferno. Quem aceitar vai para o céu. Então não é uma opinião. Deus não diz: eu acho que alguém vai para o inferno, ou eu acho que alguém vai para o céu. Quando Deus fala sobre inferno, Ele não está dando opinião para a humanidade. E quando fala do céu, também não está dando uma opinião. Ele está revelando duas realidades eternas: inferno e céu. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele mostra como uma pessoa conscientemente, aquele que rejeita Jesus, conscientemente se desvia do evangelho, essa pessoa perderá a salvação. Mas esse texto de Pedro aqui, ele fala sobre corrupções do mundo. Alguém que escapou das corrupções do mundo. Mas que corrupções são estas? E aí nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, e nós vamos conhecer 3 corrupções do mundo. 3, que o apóstolo João enumera. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. 3 concupiscências. Veja bem, Deus aqui não está revelando que a gente não deva amar a natureza. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo aqui 3 coisas que significam o padrão de comportamento do mundo. Primeiro, concupiscência da carne. E o que é a concupiscência da carne? É o desejo desenfreado. É a pessoa que é casado, por exemplo, e é um adúltero. É uma mulher que vai para a prostituição. É um homem que renuncia sua condição de homem para ser homossexual. É uma mulher que renuncia sua condição de mulher para ser uma lésbica. Então isso é o quê? Concupiscência da carne. E a palavra de Deus diz, é um desejo desenfreado. Concupiscência da carne. E quem é que dá o prumo para a carne humana? Para o corpo humano? Jesus Cristo. Ele é que mostra, olha, esse caminho está errado. Esse caminho está errado. Volte-se. Segunda concupiscência. Concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Tudo que a pessoa vê, a pessoa deseja. É um desejo desenfreado. Seja bens materiais, seja lá o que for. A pessoa sente a cobiça, o desejo. Concupiscência é o desejo desenfreado. E quem é que bota freio em nossos desejos? Jesus Cristo. Ele bota um freio. A gente vê determinadas coisas, mas não vai cobiçar. A gente pode se casar e ser honesto dentro do casamento. Pode sim, porque Jesus coloca a pessoa no prumo daquilo que realmente Deus está revelando. E a terceira coisa das corrupções do mundo é a soberba da vida. É aquela pessoa que pensa que é superior a todo mundo, que é o maioral, que pensa que um dia não vai estar dentro de um caixão. É a soberba da vida. Acha que é o tal, porque tem dinheiro, ou porque mora em um determinado país, ou porque mora em um determinado bairro, ou porque tem curso superior, ou porque seja lá o que for. Acha que é o maioral, e não é. Nós somos pó, e ao pó retornaremos. Então, a palavra de Deus orienta cada um de nós a pensar aquilo realmente que nós somos. E quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós escapamos das corrupções do mundo. 3. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E por último aqui, o que é que diz esse texto? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Deus coloca um freio, Deus coloca um prumo em nossas vidas. Nós fazíamos determinadas coisas até o momento que Jesus entrou em nossas vidas. Quando Ele entra em nossa vida, Ele começa a arrumar. Ele arruma uma coisa, arruma outra. Nunca chegaremos à perfeição de Jesus, mas muitas coisas Ele arruma dentro da nossa vida. Agora, se nós permitirmos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar que ele entre, ele vai entrar, vai cear com a pessoa e a pessoa com ele. Jesus é educado. Ele não entra no coração sem que a pessoa não queira. E por último, o veredito de Deus. Como falamos anteriormente, Deus não dá opinião. Quando a gente lê a Bíblia, a gente coloque bem em nossas mentes. A Bíblia não é uma opinião de Deus, não. A Bíblia é a revelação de Deus, para que a gente não vá para o inferno. E para que a gente não seja dominado pelo poder do pecado. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz:
E este texto tanto é válido para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas aqueles que se desviarem. Olha o que é que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso não é uma opinião de Deus, não. Isso aqui é revelação de Deus. Quem partir sem Jesus Cristo vai para o lago de fogo. E o que é que diz a palavra de Deus? Ali haverá choro e o que? E ranger de dentes. E o bicho nunca morre. Portanto, que nesta noite a gente não incorra neste tema aqui que foi proposto, a perda consciente da salvação. Uma pessoa conhecer Jesus Cristo plenamente e depois diz: olha, Jesus, eu não quero mais saber de você. Pessoa fazer isso conscientemente, ir para o inferno conscientemente. Rejeitar Jesus depois de conhecer Jesus é ir para o inferno conscientemente. E que aqueles que estão desviados retornem enquanto tem vida, porque se tiver dentro do caixão, não adianta oração de pastor, não adianta missa de sétimo dia, não adianta vela, não adianta nada. Ali é a pessoa e Deus. E a gente tem um coração batendo e não sabe quando esse coração vai parar. Só quem sabe quando esse coração vai parar é Deus. O melhor momento, como nós já falamos, é esse que nós estamos aqui, vivos, agora. A gente não sabe o amanhã. A gente não sabe nem daqui a 10 minutos, quanto mais o amanhã. Então, que Deus coloque essas verdades e que a gente não incorra pelo amor de Deus em não perseverar. Porque aquele que não perseverar, não pense que vai para o céu, não. Jesus não é para um momento. Jesus é para a eternidade. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.